Hoje nós vamos falar sobre os quantificadores, não é isso? E os containers, measurements. Ou seja, esses containers seriam os recipientes, tá certo? Measure seria medidas, tá? Então, como vocês podem ver, quantificadores, ok? Seriam tipo as medidas que a gente usa, né? Os recipientes também, para quantificar os substantivos, tá certo? E esses substantivos são aquelas palavrinhas, no caso, que a gente chama de contável e incontável, né? Deixa eu colocar aqui, ó, countable e incontável, uncountable. Certo? Então, como vocês podem até imaginar aí, ou mesmo saber, certo? Esses substantivos contáveis, né, são aqueles substantivos em que a gente pode contar, ok? Então, qualquer objeto, qualquer alimento, qualquer coisa material que a gente possa contar, a gente vai chamar ele de contável. E incontável são aqueles tipos de substantivos e, por exemplo, não tem forma, ou é abstrato, ou, no entender da gramática, não pode ser contado. Aqui a gente não vai falar de todos os substantivos, ok? Aqui não vai falar de todos os substantivos. A gente vai falar daquele substantivo referente a comida, ok? Alimentos, não é? Alguns tipos de líquidos, tá certo? Alguns substantivos, tá, referente a essa classificação e mostrar, né, através dos containers, dos recipientes e das medidas, a questão sobre a pluralização dessas palavras, né? Então eu começo aqui, por exemplo, com a palavra de uma fruta chamada grape em inglês. Grape significa uva, não é? A gente, no caso, a gente tem o costume de falar uvas, não é? Eu quero uma uva. Uva, ela de certa forma, quando você vai comprar, você não compra uma uva, você compra um cacho de uva, não é verdade? Então, nesse caso aí, a gente vai ter que usar um container, ou seja, um recipiente não, um medidor, ok? Uma palavra, né? Uma expressão substantiva, tá certo? Para que a gente possa, né, contar essas uvas. Como eu não compro uma uva, aliás, como eu não compro apenas uma uva, né? Eu compro por cacho. Então, nesse caso, a gente vai dizer, ó, a bunch of grape, ok? Eu vou dizer a bunch of grape, seria um cacho de uva. Sabendo que um cacho vem várias uvas, não é isso? Então, nesse caso aí, a gente não precisa colocar a palavra uva, de certa forma, no plural. Porque esse um cacho aí já sugere que tenha muitas uvas, né? Agora, se eu disser assim que eu quero 2 cachos, como é que fica? Por exemplo, aqui eu vou colocar, ó, two. Aí aqui, ó, esse cacho, essa palavrinha, essa expressão substantiva, bunch, né? Eu vou ter que pluralizá-lo, porque eu estou querendo 2 cachos agora. Então vai ser bunches. Substantivos que terminam com CH, quando eu quero pluralizar, eu acrescento ES. Bunches of grape. Aqui também, gente, tá? Não vem o caso, não é porque é um substantivo contável
que eu vou pluralizar, né? Mas como exemplo, ó, 2 cachos de uva, tá certo? Ou um cacho de uva. Agora aqui, ó, se eu for querer pluralizar a palavra grape, eu vou dizer grapes, uvas, tá? Eu posso até falar uma frase como: eu comprei uvas, ok? Nesse caso, o substantivo vai para o plural, né? Porque aí eu posso estar nessa pluralização desse uvas, está se referindo também a cachos. Strawberry, que significa morango, não é? Vejam, aos poucos eu vou mostrando aqui para vocês a pluralização desse substantivo. Strawberry quer dizer morango. Morango, eu posso, né, contar um morango, 2 morangos, ok? Então, nesse caso aqui, como é que iria ficar a pluralização da palavra morango? Eu vou pegar no caso, eliminar o Y, certo? E acrescentar IES, ok? Então, geralmente, quando eu vou ao supermercado comprar morango, eu compro morango por caixa, não é isso? Então, ficaria aqui, ó, a box of strawberries. Strawberry. Como algumas vezes a gente acha pouco uma caixa, a gente quer geralmente 2 caixas. Então, two, substantivos terminados com X, que é que a gente vai fazer? Acrescentar ES, ó. 2 boxes of strawberry. Se eu quisesse dizer 2 caixas de morangos, certo? Eu ia ter que fazer o quê? Eliminar esse Y aqui, tá certo? E colocar strawberries, ó, strawberries, aqui é um R, tá certo? Strawberries, só ajeitar aqui, ficar mais legível. Strawberries. Ok? Então perceba aí, vão percebendo aos poucos como é que vai acontecendo a pluralização dos substantivos. Então, strawberries seria outra fruta, né, que a gente pode comprar, né, por caixas, tá certo? E que também a gente pode contar. Uva é como se fosse grãos, né? São várias frutinhas em um cacho, na dante, ok? São várias frutinhas em um cacho, mas a gente só compra ela por cacho e não por fruta, né? O morango também. Eu nunca vi alguém vendendo um morango, tá certo? Mas sim por caixas. Eu quero fazer uma correçãozinha aqui, tá, gente? Ó, porque strawberries, ela tem 2 R's, não é? E não apenas um R, ok? Deixa eu corrigir aqui. Strawberry, 2 R's, no caso aqui o Y, mas a gente vai cortar esse Y e acrescentar IES, certo? Strawberries. Aqui também a gente vai ter que ajeitar desse lado de cá. Strawberries, 2 R's, certo? Bom, pessoal, a gente agora vai ver um outro nomezinho, um outro nome de um outro substantivo. A palavra fruta, certo? A palavra fruta, ela é o quê? Ela é uma palavra no português como contável, mas no inglês ela é uma palavra incontável,
tá certo? Porque ela generaliza todos esses frutos aqui, como uva, não é isso? Morango, ok? Mamão, manga, laranja. Uma outra palavrinha, ok? Que também é incontável, é a palavrinha water. Water significa água. Outra, coffee. Coffee, tanto em pó quanto em líquido, ela vai ser incontável, tá certo? Porque a gente não pode contar a água ou o café em líquido, né? A não ser por um recipiente, um container. No caso, para a água, café, outra palavrinha aqui, ó, juice, tá certo? Juice, que seria suco. Um outro container aqui, para que a gente possa quantificar essas três palavrinhas, seria a palavra a bottle, tá certo? Bottle significa garrafa. Então eu posso ter aqui a bottle of, aí no caso, water, coffee, juice, ok? Qualquer substantivo, né, referente à bebida, certo? Ele vai ser incontável, que seja líquido, vai ser contado por uma garrafa. Então, quando você também quer particionar mais essa quantidade, você pode usar também um outro quantitativo, que seria a glass. A glass, no caso, seria um copo. Só que esse copo aqui seria um copo de vidro, ok? Nós temos ainda a xícara, a cup, ok? Então vamos lá aqui para um exemplo com relação aos substantivos no plural, ok? Então vamos passar aqui uma linha, tá? Vamos embaralhar mais aqui e vamos transformar essas palavrinhas aqui para o plural. A bottle, uma garrafa de água. Eu vou dizer 2 garrafas de água. Então eu vou ter o quê? Que pluralizar isso daí, não é verdade? Então eu vou escrever da seguinte forma, ó. 2 bottles of water. Ok? Glass. 2 glasses of water. Café. 2 cups of coffee. Perceba uma coisa, aliás, 2 coisas. A palavra bottle, ela termina em E, não é verdade? Então, qual é o plural? Acrescentar apenas o S, certo? Bottles. A palavra glass aqui está no singular. A glass of. Quando eu digo two, eu vou ter que pluralizar essa palavrinha glass. No caso, vai ficar two glasses. Então, olha outra dica aí, tá? Quando o substantivo terminar com SS, você vai acrescentar E e um S, certo? E perceba que a palavrinha water, certo? Ou coffee, ela de forma alguma é plural. Já as frutas, como morangos, né? Uvas, se você quiser pluralizar, você pode sem problema. Mas as palavrinhas que se referem aos substantivos incontáveis, elas não vão ser pluralizadas, certo? Vejamos agora alguns outros substantivos incontáveis, mas que pode ser vendido, negociado, repassado, né? Ou a gente mesmo comprar ele por outras medidas, como vai ser o caso do arroz, rice, que é um tipo de grão, né? O salt, que seria o sal, ok? Salt. Feijão também, ó, bean, ok?
Esse bean aqui, como ele é contável, o salt e o rice, eles não vão para o plural. O que a gente vai fazer para deixá-los no plural é acrescentar a ele, certo? Um quantificador, um container. No caso, para arroz, sal e feijão, a gente geralmente compra ele por quilo, não é isso? A gente pode usar o quilo como medida, quilo. A gente pode também usar eles em comprar eles, no caso, em sacos, certo? Sack. Ou também em sacolas, certo? Bag, não é? Nesse caso aqui, por exemplo, a palavrinha quilo, sack, bag, certo? Eles nunca vão ser apresentados como um artigo indefinido na frente. Porque quando eu digo 1 quilo, um saco, né? Um saco não, um saco ainda a gente pode acrescentar um artigo indefinido na frente dele, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui. No caso, sack, um saco. Mas quilo de forma alguma. Um saco de arroz. A sack of rice. A bag, uma sacola de arroz. Mas o quilo, pessoal, geralmente a gente tem que acrescentar a essa palavrinha quilo a quantidade dele, se é 1 quilo, se é 2 quilos, ok? Então a gente aqui faz o seguinte, a gente vai colocar, por exemplo, aqui 1 quilo, 1 quilo, tá? Se eu quiser 2 quilos, como é que fica? 2 quilos. 2 quilos of rice. Ok? Então, a sack of rice, a bag of bean ou rice, eles são considerados grãos granulados. A gente também não conta. Outro substantivo contável que pode vir com eles nesse mesmo sentido seria a palavra açúcar, que a gente chama em inglês de sugar, tá? Sugar, ok? Poderia ser 1 quilo de açúcar, 2 quilos de açúcar, né? Um saco de açúcar, uma sacola. Só que a palavrinha açúcar, ela pode ser medida em pequenas quantidades. Aí nesse caso a gente vai usar um outro quantificador, né? Um outro container, que seria a colher. A gente pode dizer uma colher de chá, né? Seria aquela colher normal. Se você disser a spoon of, eu simplesmente estou falando tipo aquelas colheres de sopa, que são as colheres maiores, tá certo? Então, com relação a essa palavrinha aqui, a tia, né? A teaspoon, né? Ou a spoon of, certo? Então a gente também pode usar ele como medidores, né? A colher, tá? Para medir o açúcar no café, não é isso? O que mais que a gente pode? O sal na comida, a gente pode usar a colher, ok? A spoon of, certo? Para fazer essas medições. Ainda com relação a esses substantivos incontáveis, rice, salt, bean, sugar, né, que são os granulados, nós temos um outro medidor para sal e açúcar, tá? Mas fica mais para sal. No caso aqui, ó, a pinch ou a dash, tá? Que seria pitada. Eu não vou colocar a tradução aqui, mas já estou dizendo para vocês o que significa. A pinch ou a dash significa uma pitada.
Então, essa pitada a gente vai acrescentar na comida quando estiver usando o sal, não é verdade? Então, aqui, a pinch ou a dash of salt, por exemplo. Uma pitada de sal na comida, ok? Vejamos agora a palavra, o substantivo chocolate. Deixa eu mudar aqui a cozinha. A palavra chocolate, certo? Ela é um substantivo incontável. Por incrível que pareça, chocolate em inglês é uma palavrinha incontável. E a gente vai poder contar ela através dessa palavrinha aqui, ó. A bar, não é? Ou também a tablet, ok? Eu vou contar o chocolate por isso daqui, a bar of ou a tablet of chocolate, certo? Com relação ainda sobre esses containers, a bar e a tablet, a gente pode assimilar também a questão da palavra cheese. Cheese significa queijo, tá certo? Aqui é 2 S, né? Cheese, tá? Cheese. E também a palavrinha butter, certo? Então aqui, ó, cheese, eu posso comprar o queijo por uma barra ou um tablete de queijo. A manteiga também eu compro, né? Mas só que esses três aí, né, com exceção acho que da manteiga, a gente pode trabalhar um outro container que seria fatia, a slice of, ok? Ou a piece of. A gente não vai trabalhar essa palavrinha a piece of com relação a butter, que butter é manteiga. A gente não pega um pedaço de manteiga, nem tampouco uma, digamos assim, uma fatia. Na verdade, se a gente usar a colher, não é isso? Vem como se fosse fatia, não é? Mas assim, para queijo, seria mais indicado a slice of cheese, ou a piece of cheese, ok? E seria o tipo, a gente quantificar o queijo através dessas medidas, certo? Para manteiga, geralmente a gente usa, por exemplo, naquelas receitas de bolo, a colher, não é isso? Então, a spoon of butter, uma colher de manteiga, duas colheres, certo? Aí vai de acordo com a receita, não é verdade? Então, slice, certo? Slice seria fatia. Entenda como fatia. E a piece of, entenda como pedaço. Pedaço eu posso também usar com relação a chocolate, tá certo? Pedaço também eu posso usar com relação a cheese, né? E dependendo aí, você pode até dizer que tirou um pedaço do queijo, da manteiga com a colher, não é verdade? Agora veja esse outro substantivo aqui que também é incontável. A palavrinha meat, que significa carne. A carne também, ela é vendida, né, por partes, pedaços. Então, no caso, como a carne, ela é tipo assim, um pedaço maior, não é isso? Então, a gente vai usar aqui um quantificador, ok? Uma medida, measuring, como a hunk, certo? A hunk seria tipo aquela fatia maior, uma fatia mais grossa, diferentemente da slice, né? E a piece of, que seria um pedaço, ok? Retomando aqui aos substantivos líquidos, né, incontáveis, todos os substantivos que forem líquido, pessoal,
eles vão ser incontáveis, não é? Então, retomando aqui a palavrinha water, coffee e juice, né? Eu também posso me referir, quantificar ele através do medidor que é litro. Então, por exemplo, 1 liter, tá? 1 liter, que seria 1 litro, ok? De água, de café, de suco. Então, se eu quisesse aqui pluralizar a palavra liter, ela ia ficar, por exemplo, como 2 liter. Acrescento apenas o S, ó. Terminou em R, acrescenta apenas o S. 2 liters of milk. Olha aqui, milk é leite. E leite não é líquido, então é também um substantivo incontável, tá certo? Então, pessoal, esses daí são os substantivos incontáveis e contáveis, tá? Eu não vou citar muito os contáveis, porque esses contáveis são todos aqueles substantivos em que a gente pode, que tem forma, né? São materiais e que a gente pode contar, ok? Aqui existem vários substantivos com relação também à comida, que a gente pode citar aqui como contáveis. Vamos citar, por exemplo, a palavrinha aqui, ó, egg. Egg significa ovo, né? O plural de egg vem ser eggs, ok? Então, se eu digo uma dúzia de ovos, tá? Não é isso? Eu automaticamente tenho que colocar essa palavrinha egg no plural, ó. A dozen, pessoal, já é um quantificador, ok? A dozen, né? Of, tá? Eggs, certo? Terminou em consoante, ó, acrescenta apenas o S, certo? Mais outros substantivozinhos que sejam contáveis, por exemplo, a palavrinha tomato, né? Tomato, que é tomate, certo? Se eu quiser pluralizá-lo, terminou em O, né? Eu vou acrescentar ES, tá certo? Então ficaria tomatoes. E como é que eu compro tomate? Eu posso comprar apenas um tomate, eu posso comprar 2 tomates, mas eu também posso comprar, não é, 1 quilo de tomate, certo? 1 kilo of tomatoes, porque certamente 1 quilo vem muitos tomates, então automaticamente eu tenho que colocar a palavra tomate no plural, 1 quilo de tomates, tá certo? Existem muitos outros substantivos que sejam contáveis, né? E que a gente também pode usá-los com esses quantificadores, não é? Para falar sobre peso, quantidade, etc. Tá certo? Então, eu quis nessa aula apresentar a vocês esses quantificadores, certo? Recipientes e medidas para esses substantivos referentes a comidas, ok?